Hoje talvez você ouça algo que nunca parou para analisar, algo que está na Bíblia esse tempo todo, mas que muita gente preferiu ignorar. Vivemos em um tempo em que tantas pessoas dizem defender a vontade de Deus, mas na prática defendem apenas suas próprias tradições, suas próprias interpretações, seus próprios medos. E entre esses medos existe um especialmente persistente: o medo de ver mulheres ocupando o lugar que Deus deu a elas desde o princípio, o de liderança, voz profética, ensino, autoridade espiritual e serviço na obra. Sim, tem gente que fica incomodada quando vê uma mulher pregando, ensinando, liderando, pastoreando, mas curiosamente, esse incômodo não veio de Deus, veio da cultura, da tradição e muitas vezes da insegurança humana. Hoje nós vamos desmontar esse preconceito usando algo simples, a Bíblia. E vamos fazer isso com calma, profundidade e com respeito, mas também com firmeza. Você vai ver que desde o Antigo Testamento até o Novo, Deus levantou mulheres para liderar, ensinar, profetizar, governar, ministrar e conduzir seu povo. E mais, você vai ver que a resistência ao chamado feminino nunca veio da parte de Deus, mas sempre da parte de homens. Deus levanta mulheres quando os homens falham ou quando os homens têm medo. E aqui entra o exemplo mais poderoso: Débora, a juíza, profetisa e líder máxima de Israel. Na época de Débora, Israel vivia dias de opressão, confusão espiritual e medo. Não existiam igrejas, templos evangélicos ou líderes como vemos hoje. Na verdade, o modelo de adoração era totalmente diferente. Israel era uma teocracia tribal, onde Deus governava o povo, e cada tribo vivia espalhada por suas terras, guiada pelas instruções divinas dadas desde Moisés. O centro espiritual não era uma igreja de pedra, mas sim o tabernáculo, uma grande tenda sagrada construída com detalhes dados pelo próprio Deus. Ali ficavam os sacerdotes. Ali estava a Arca da Aliança. Ali era o lugar onde o céu tocava a terra. Mas o povo não se reunia ali diariamente. Encontros frequentes, cultos semanais, pastores fixos, nada disso existia. Mesmo assim, Deus nunca deixou Israel sem direção. Em tempos difíceis, ele levantava líderes ungidos para guiar, corrigir, proteger e restaurar seu povo. E foi nesse cenário que surgiu uma mulher extraordinária: Débora. Débora não era apenas mais uma israelita. Ela foi chamada por Deus como profetisa, uma mulher que ouvia a voz do Senhor com clareza e transmitia suas palavras ao povo. E além disso, Deus a levantou como juíza, responsável por orientar Israel, resolver conflitos e conduzir a nação em tempos de crise. Imagine a cena. Enquanto muitos líderes da época viviam com medo, escondidos, desanimados por causa da opressão do inimigo, Débora se assentava debaixo de uma palmeira, conhecida até hoje como a Palmeira de Débora. Era ali que o povo vinha buscar conselho. Ali eles encontravam sabedoria. Ali ouviam direção divina. Ali reconheciam que Deus ainda estava falando com Israel, sem templo moderno, sem púlpito, sem microfone, sem título pastoral, mas com algo que ninguém podia negar: a presença de Deus era com ela. Naquele período, Israel era duramente oprimido por Jabim, um rei cananeu cruel, cujo exército era comandado por Sísera, um guerreiro poderoso, dono de 900 carros de ferro, algo extremamente avançado para aquela época. O povo vivia com medo. As estradas estavam vazias. Muitos abandonaram suas vilas. Era como se a esperança tivesse desaparecido. Mas Deus decidiu mudar a história. E começou usando uma mulher cheia de coragem.
Débora chama Baraque, um comandante de Israel, e transmite a ele a ordem do Senhor: levanta-te e vai à batalha. Aqui vemos a grandeza de Débora. Ela não era apenas uma conselheira espiritual, ela era uma líder que inspirava confiança, uma mulher cujo caráter transmitia segurança, fé e ousadia. Ela olha nos olhos dele e diz: eu irei com você. E assim, ela se levanta como uma verdadeira guerreira do Senhor. Enquanto Baraque reúne seus homens para a batalha, Débora permanece ao seu lado, não como alguém fraca, mas como alguém escolhida para guiar. Ela não fugiu, não se escondeu, não se acovardou. Débora era a voz de Deus no meio de um povo apavorado. E então vem o momento decisivo. Quando o exército inimigo se aproxima, com seus carros de ferro brilhando ao sol, Débora olha para Baraque e declara: levanta-te, porque hoje o Senhor te entregou esta vitória. Essa frase mudaria a história de Israel. A fé dela incendiou o coração do povo. O Espírito de Deus entrou em ação. Uma chuva intensa caiu de repente, algo que só Deus poderia fazer. E a lama prendeu as rodas dos carros de ferro de Sísera, tirando deles toda a vantagem. O inimigo entrou em desespero e Israel venceu de forma milagrosa. Mas a história não termina aí. Quando tudo acabou, Débora entoou um cântico de vitória, um louvor profético, poderoso, registrado na Bíblia como um dos poemas mais antigos de Israel. Nesse cântico, ela se descreve como uma mãe em Israel, não no sentido biológico, mas espiritual. Essa frase revela tudo. Débora era uma mãe para o povo, uma protetora, uma guia, uma líder que cuidava das ovelhas do Senhor em um tempo sem pastores, sem igrejas e sem ministérios organizados. Ela não precisava de título, não precisava de placa, não precisava de estrutura. O que ela tinha era um chamado, e isso era suficiente. Débora julgava, aconselhava, intercedia, profetizava, liderava e fortalecia o povo de Deus. E mesmo sem exercer o papel de pastora, como vemos hoje, ela cumpriu algo ainda maior. Cuidou das ovelhas do Senhor com coragem, sabedoria e temor a Deus. A vida de Débora nos ensina que Deus levanta quem Ele quer. Ensina que liderança espiritual não está presa a paredes, cargos ou modelos humanos. Ensina que quando Deus chama, Ele capacita. E mostra que o Senhor pode usar homens e mulheres de forma igualmente poderosa para cumprir seus propósitos. E assim, resumindo, Débora, naquela época, sem igrejas e pastores modernos, cuidava sim das ovelhas do Senhor. Era líder, profetisa, juíza e mãe espiritual de Israel, levantada diretamente por Deus para guiar uma nação inteira. E aí vem o ponto. Se Deus não quisesse mulher liderando, por que levantou Débora como juíza suprema de Israel? Por que colocou a palavra profética na boca dela? Por que a usou para trazer libertação para a nação inteira? Pense comigo, quem somos nós para impedir aquilo que Deus faz? Deus levanta mulheres para profetizar, ensinar e governar. Miriam, Êxodo 15, profetiza, líder de adoração, figura espiritual ao lado de Moisés e Arão. A Bíblia diz que ela foi responsável por conduzir o povo em cânticos proféticos. E Deus a defende publicamente quando tentam questionar sua autoridade. Hulda, 2 Reis 22. Quando o livro da lei foi encontrado, sabe quem o rei Josias procurou para interpretar? Não foi Jeremias, não foi Sofonias, não foi nenhum homem, foi uma mulher. Hulda. Porque naquela época, a voz profética mais respeitada em Jerusalém era feminina. Mulheres como discípulas de Jesus, quebra de paradigma total. Jesus fez algo que nenhum rabino fazia. Aceitou mulheres como discípulas formais. Isso era culturalmente proibido, mas Jesus não estava nem aí para regras humanas. Maria de Betânia sentava aos pés de Jesus, posição exclusiva de um discípulo aprendiz. E Jesus a defende dizendo:
Ela escolheu a boa parte. Lucas 10, 42. Que parte? A de aprendiz, seguidora, estudante da palavra. Se Jesus permitiu mulheres como discípulas, por que alguns querem impedi-las de serem líderes? Maria Madalena, a primeira pregadora do Evangelho da Ressurreição. E agora vem o exemplo mais poderoso de todos. A primeira pessoa a ver Jesus ressuscitado. A primeira pessoa a receber a missão de anunciar que ele vive. A primeira pessoa enviada com o evangelho mais importante da história. Não foi Pedro, não foi João, não foi nenhum apóstolo, foi uma mulher. Vá e anuncie aos meus irmãos. Jesus enviou Maria como a primeira mensageira da notícia mais importante da fé cristã. Ou seja, a primeira pregadora da ressurreição. Foi uma mulher. Se Deus não quisesse mulheres pregando, por que entregou a maior mensagem da história a uma? O Espírito Santo fez questão de deixar claro no Pentecostes. Pedro cita Joel. Derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Não está escrito, somente os homens profetizarão. Está escrito, filhas também. E profetizar significa pregar, anunciar, declarar, ensinar a palavra inspirada por Deus. Então me explique, como alguém pode dizer, mulher não pode pregar? Se o Espírito Santo diz que pode, o erro de Paulo mal interpretado, a passagem mais mal usada da história, a resistência ao ministério feminino, não vem do Evangelho, vem da má interpretação de duas frases de Paulo. Vamos esclarecer isso de forma simples. Paulo não estava proibindo mulheres de ensinarem. Como sabemos, porque o próprio Paulo elogia Priscila, que ensinava doutrina, Atos 18, Febe, diaconisa e líder, Romanos 16, Júnia, apóstola, Romanos 16 e 7. Se Paulo realmente fosse contra mulheres ensinarem, por que ele elogiaria mulheres que ensinavam? As cartas eram contextuais. Em Éfeso havia confusão, falsas doutrinas e mulheres recém-convertidas que ainda precisavam aprender. Por isso, Paulo orientou silêncio naquele contexto específico, não na igreja inteira para todo sempre. Se fosse uma ordenança eterna, ele teria repetido em todas as cartas, mas não repetiu. Deus não usa gênero, Deus usa coração a verdade profunda. Deus nunca escolheu alguém baseado em gênero, mas sempre baseado em coração, caráter e disposição. Deus escolheu um menino pastor de ovelhas, Davi, um pescador impulsivo, Pedro, uma prostituta, Raabe, um perseguidor de cristãos, Paulo, e mulheres quando ninguém acreditava nelas, Débora, Esther, Maria, Priscila, Maria Madalena. Quem é o ser humano para colocar limite onde Deus não colocou? Se Deus levanta uma mulher, ninguém pode derrubar. Se Deus unge, ninguém pode questionar. Se Deus chama, ninguém pode impedir. A verdade é simples. A resistência ao ministério feminino não vem de Deus. Vem do medo, do machismo, da tradição, do orgulho. Mas Deus está cansado de tradições humanas. E está levantando uma geração de mulheres cheias do Espírito Santo, poderosas na palavra, ousadas na fé, que não pedem permissão para obedecer ao chamado, porque no final das contas, quando Deus chama, Ele não pergunta a opinião de ninguém, Ele apenas capacita. Algumas pessoas precisam parar de usar versículos como escudo para esconder aquilo que realmente está por trás da perseguição às mulheres pastoras, orgulho, medo e soberba espiritual. Porque no fundo não é zelo pela Bíblia, é desconforto com aquilo que não conseguem controlar. E tem mais, gente que vive criticando mulher que prega, geralmente não sustenta nem o próprio altar. Não ora, não jejua, não evangeliza, não cuida de ninguém, mas tem tempo para vigiar a vida alheia. E deixa eu te dizer uma coisa bem simples, mas que muita gente evita ouvir. A crítica deles não tem peso.
não tem autoridade, não tem fruto. É barulho vazio, é argumento fraco, é opinião que não muda nada no céu, porque enquanto eles falam, Deus age. Enquanto eles atacam, Deus capacita. Enquanto eles tentam diminuir, Deus exalta. E se tem uma coisa que ninguém consegue impedir, é o avanço de alguém que Deus decidiu levantar. Então, para quem insiste em perseguir mulheres pastoras, fica o recado: se não consegue honrar o chamado, pelo menos tenha sabedoria para não atrapalhar. Porque criticar aquilo que Deus está fazendo é comprar briga com o próprio Deus. E essa guerra, meu amigo, você perde antes de começar. Para quem está curioso, não sou pastora, mas tenho irmã que e faz a obra do Senhor com muita maestria e dedicação.